Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos continuar a trabalhar. Desta vez, vamos mais uma aula. Terceira aula, termologia. Desta vez vamos trazer a conversão de unidades de temperatura, ok? Na aula passada, vem para aqui para o CAD, nós falamos de termômetro, né? Nós dissemos que o termômetro é um instrumento de medição de temperatura. Vimos as partes que constituem o termômetro e vimos também como é que funciona. Grande conceito que foi abordado foi o conceito de equilíbrio térmico, que é o conceito que nos permite trazer a funcionalidade do termômetro. Agora, desta vez, nós já sabemos que a unidade da temperatura no sistema internacional são os graus. Graus não, é o Kelvin, ok? E nós já sabemos também que são várias as unidades de temperatura, mas desta vez nós só queremos trabalhar com estas três, as mais conhecidas. E são essas que estão aqui atrás de mim. Ok, hoje, como eu disse, nós vamos trazer as três escalas termométricas. O objetivo principal desta aula é ensinar para vocês como é que nós podemos fazer a redução das unidades de temperatura. Como é que nós podemos trabalhar com a escala termométrica. Nós sabemos usar a fórmula, aplicar a fórmula de forma direta, mas o que nós queremos fazer a partir de já é aprender a deduzir a fórmula para nós podermos aplicar com mais sabedoria e com mais qualidade. Ok, como eu disse, as escalas termométricas são três, mas antes de nós entrarmos nisto, já havia esquecido. Não se esqueça de subscrever-se ao canal, partilhe as aulas, mostrem que estão a gostar, tragam também as vossas críticas e as vossas sugestões. Ok, pois são as escalas principais que nós vamos trabalhar. Primeiro vamos trabalhar com a escala Celsius, depois vamos trabalhar com a escala Fahrenheit e por fim vamos trabalhar com a escala Kelvin. Mas nós queremos trazer a relação que existe entre essas mesmas três. Então nós vamos fazer a dedução fórmica numa única expressão e depois vamos derivar para a escala Celsius, para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. Escala Celsius, toda a gente tem que saber, né? O instrumento que é usado para medir temperatura é o termômetro. Eu coloquei aqui três termômetros. Eu coloquei um termômetro que mostra os dados fixos da escala Celsius. E coloquei um outro termômetro que mostra os dados fixos da escala Fahrenheit. E coloquei também o terceiro termômetro que mostra os dados fixos da escala Kelvin. Vamos começar com a escala Celsius. É importante tu saberes que a escala Celsius é uma escala centígrado, ok? Essa escala centígrado, ela está dividida em 100 partes iguais. E cada parte corresponde a 1 grau Celsius. Tem dois pontos extremamente importantes para os três, que devem ser conhecidos muito bem. Quais são esses pontos? São os pontos de ebulição da água e os pontos de fusão do gelo. Não podem ser esquecidos esses três pontos. Tanto para o termômetro Celsius, assim como para o termômetro Fahrenheit, como assim também para o termômetro Kelvin. Okay? São dois pontos extremamente importantes. E esses pontos eles foram adquiridos a uma pressão a nível do mar, de uma atmosfera. Okay? Não se pode esquecer isso. Okay? Esses dados são fixos, foram tirados a uma pressão normal de uma atmosfera. Ok, para o termômetro Celsius, o que é que nós temos no termômetro Celsius? Temos o ponto de fusão, que corresponde a 0 graus, que é a temperatura mínima na escala Celsius, ok? A 0 graus. E temos o ponto de ebulição, que corresponde a 100 graus Celsius, ou 100 graus centígrados. Então, este ponto de ebulição corresponde ao vapor, isto na escala Celsius. Quando vamos à escala Fahrenheit, eu já coloquei aqui, a escala Fahrenheit apresenta 180 divisões, ok? O ponto de fusão corresponde a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição corresponde a 212 graus Fahrenheit, ok? São 180 divisões apresentadas. Esta já não é uma escala centígrados, ok? Tem que estar muito bem claro isso. E por fim temos a escala Kelvin. Essa escala Kelvin também é conhecida como a escala absoluta, porque através dela nós podemos medir o zero absoluto. E eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, o qual corresponde ao menor estado de agitação das partículas. Então, o zero absoluto corresponde à temperatura, ok? Das partículas quando elas estão agitadas, está aqui,
na menor ou no menor degrau, a escala absoluta ao qual corresponde ao menor estado de agitação das partículas. Esta escala também é centígrados, ela apresenta 100 divisões aqui dentro. Ok. Agora, qual é a correspondência que existe? Apresenta 100, sim, é exatamente isso. Ok, então, qual é a relação que existe entre eles? Qual é a relação que existe entre eles? O que é que nós vamos fazer para conhecer a relação? Simples. O que tu tens que fazer? Eu coloquei aqui este vermelho corresponde à substância que está lá no interior. Geralmente nós temos usado o mercúrio, né? Mas também podemos usar o álcool, podemos colocar uma cor ali no álcool, podemos colocar um corante para que fosse vermelho, né? Então ficou ali vermelho. Ok, então este álcool, nós sabemos que quando este termômetro entra em contato com outro corpo, né? Ele ganha calor e ele vai dilatando até a uma determinada altura. Ele vai subindo até uma determinada altura. Eu coloquei os 3 termômetros porque a substância é a mesma, né? A substância que está lá no interior é a mesma, então a altura também deve ser a mesma. Então, o que é que nós vamos fazer aliás, para termos aqui a dedução fórmica? Simples. Primeiro, tu tens que saber que o médio, este médio, tem que subtrair com o valor inferior e depois vais fazer a fração da subtração do máximo com o valor inferior. Tanto para a escala Celsius, assim como para a escala Fahrenheit, assim para a escala Kelvin. Vais fazer a diferença do médio e do inferior sobre a diferença do máximo e do inferior. Está claro isso, né? Então, como é que se faz isso? Então, teremos primeiro esses dois, temperatura em Celsius, menos 0, ok? Sobre 100 menos 0. Isto tem que ser igual. Vamos fazer o mesmo para este. Então teremos temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre, o máximo é este, 212 menos o 32. Isto vai ser igual. Para o Kelvin, mais uma vez, este menos este, ok? O médio menos o mínimo. Então teremos temperatura em kelvins menos o 273 sobre o máximo com o mínimo. Então teremos 373, ok? 373 sobre 273. Esta é a operação. E vamos trabalhar com esta operação matematicamente, naturalmente, sem problema nenhum. Então teremos temperatura em Celsius, menos 0 fica a temperatura em Celsius, 180 não, 100 menos 0 fica 100. Isto vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 212 menos 32, isto dá 180. Isto vai ser igual a temperatura em kelvins menos 273 sobre 373 menos 273, isto dá 100. Ok? Vamos simplificar o denominador. Há razões aqui para nós podermos simplificar o denominador. Não se esqueça que o Kelvin não leva o grau, ok? Não leva o grau. Por quê? Porque trata-se da escala absoluta. Ok? Então vamos dividir tudo isto por 20. Então teremos aqui a temperatura em Celsius sobre, vamos dividir todo o denominador por 20. Então teremos 20 dividido, 100 dividido por 20, isto é 5. Isto vai ser igual. Teremos a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 180 dividido por 20 é 9. Isto vai ser igual a temperatura em kelvins menos 273 sobre 5. Temos essa equivalência. Já dá para ver que aqui já é possível nós igualarmos isto a isto para podermos fazer a transição de Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit. E também podemos igualar isto a isto, este primeiro membro ao terceiro, para podermos fazer a conversão de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Fahrenheit. Então, vamos para aqui.
Primeiro, para termos a conversão de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Então, vamos igualar esses dois. Então, o que é que teremos aqui? Teremos a temperatura em Celsius sobre 5. Acho que o vermelho não fica muito bem visível. Melhor eu colocar o azul, né? Para ficar um pouco mais visível aí. Então, teremos aqui a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, esta é a primeira expressão que nós temos. Esta é a primeira expressão que nós temos que vai nos permitir conhecer a relação que existe entre a temperatura em graus Celsius em relação à temperatura em graus Fahrenheit. Se nós temos a temperatura em graus Celsius, só vamos colocar aqui e vamos trabalhar com essa expressão. Isolamos o graus Fahrenheit para podermos ter, né, o seu valor. Esta é a primeira expressão. A segunda expressão, ok, temos problema de espaço. Eu vou afastar-me daqui, vais tirar uma foto e retornarmos, ok? Então temos essa expressão, eu vou colocar essa expressão aqui mais uma vez aqui. Então teremos a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esta é a primeira expressão, ok? Essa expressão nos permite fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Agora, vamos à segunda expressão. Vamos igualar esta primeira parcela com a terceira parcela. Então, o que é que teremos aqui? Teremos a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual à temperatura em kelvins menos 273 sobre 5. Ok? O denominador é o mesmo, podemos simplificar o denominador. Vamos simplificar este 5 com este 5. Okay? Então, teremos temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, essas duas expressões são muito bem conhecidas por vocês. Okay? Com base nessas duas expressões, nós podemos fazer todas as conversões. Ainda nessa expressão, podemos converter também de Kelvin para Celsius. Então, teremos, por exemplo, este está a subtrair, quando vem para o primeiro membro, vai adicionar. Então, teremos a temperatura em kelvins vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, são essas grandes expressões. Vamos ver um exemplo prático, usando essa expressão. Vamos supor que a temperatura que nós temos aqui, a temperatura em Fahrenheit é igual a 50 graus Fahrenheit. E a partir daqui queremos determinar a temperatura em graus Celsius. Vamos supor que são esses dados que nós temos. Ok? Para fazer a aplicação prática desta fórmula. Ok? Para nós vermos o que é que se faz exatamente. Então, teríamos aqui a temperatura em Celsius sobre 5. Vai ser igual aqui, teria 50. Ok? Menos 32 sobre 9. Ok? Então, teríamos a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual, menos isto dá 18. 50 menos 32 dá 18 sobre 9. Daqui teríamos a temperatura em Celsius, vai ser igual, isto vem para o primeiro membro, né? Vem multiplicar, então teríamos 18 vezes 5 sobre 9. Podemos simplificar o 9 com o 18, aqui ficamos com 2, então ficamos com 2 vezes 5, isto é igual a 10 graus Celsius. Então ficaremos ali. Okay? É a aplicação prática desta forma. Agora, para esta forma, para essas duas formas simples também, okay? Vamos supor, este é o exemplo 1, vamos supor que o nosso exemplo 2, vamos trazer aqui, o exemplo 2. Exemplo 2. Vamos supor que a temperatura que nós temos, ela está em graus, vamos supor que está em graus Celsius. Vamos supor que a temperatura que nós temos em Celsius é igual, por exemplo, a 100. 100 graus Celsius. E nós queremos conhecer a temperatura em graus Kelvins. Ok? Então, o que é que teremos? Com base nessa expressão que nos permite determinar a temperatura em graus Kelvin, esta expressão,
teríamos a temperatura em kelvins, vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273, que está aqui. Então teríamos a temperatura em kelvins, vai ser igual. Temperatura em Celsius, está aqui 100 mais 273. Então teríamos a temperatura em kelvins, vai ser igual a 373 kelvins. Ok? Tanto para a aplicação desta fórmula, tudo a mesma coisa. Então, o mais importante aqui é tu conheceres isto. Então, basta conheceres isto, vai ser muito fácil fazer a representação. Mesmo para exercícios, há exercícios que nós temos que calcular aquele X de temperatura, exercícios muito famosos e muito bem conhecidos. Não, sem conhecer esta dedução, fica muito complicado para vocês poderem saber fazer isto, ok? Então, partilhem as aulas, mostrem que estão a gostar, Professor Sindic, estudo para vocês. Muito obrigado, estamos juntos. I'm talking about the speed.